Gente, então sejam bem-vindas ao sexto episódio do podcast Mamãe Astróloga, que é uma conversa com as alunas da comunidade Mamãe Astróloga para a gente falar de astrologia, maternidade, né, todos esses temas que a gente adora e trocar uma ideia aqui, né, trocar experiências. E hoje eu tô com a Devani, que é essa convidada super especial, né, Devani? E assim, de onde que você fala, né? Até eu sempre pergunto isso para a gente contextualizar aqui, de onde que você é. Eu tô em São Paulo capital. São Paulo, capital mesmo. Ah, legal. E o que que te motivou a querer compreender mais, né, do mapinha do João, a estudar, vir para a comunidade de mães, a comunidade de mamãe astróloga, trocar com outras mães, né? Enfim, todo esse processo. Então, eu entrei nesse mundo do autoconhecimento, assim, mais profundamente depois do nascimento do João Pedro, né? Eu sou mãe do João Pedro, tem 11 anos hoje. Ele tem síndrome de Down e autismo. E eu sempre queria ajudar ele, né? Como é uma criança que tem deficiência, que a comunicação com ele é mais difícil. É difícil a gente entender o que passa na cabecinha deles, né? Então, eu estava sempre buscando coisas para ajudar na qualidade de vida dele, no processo dele. E aí, quando eu fiz até o mapa com você, o mapa dele, o mapa meu, que eu queria entender um pouquinho, né? Porque, assim, o João é geminiano. E aí a gente tem aquela... as pessoas falam, né? Que não conhece muito, eu já vou falar, quem não conhece muito astrologia, coloca o signo como um... né? É isso. Mas a gente, depois estudando, percebe que tem muita coisa além, né? E eu queria entender, eu falei, caramba, geminiano falam que é uma pessoa comunicativa e tal, e o João é uma criança não verbal. E eu queria entender algo mais para saber lidar com essas questões dele, né? E aí foi através do mapa primeiro que eu fiz, depois do mapa Anastal que a gente fez com você, eu fui me aprofundando. E aí o ano passado, eu me aprofundando na existência e tal, e aí, quando eu acompanhando você sempre, né? E aí eu vi que você tinha mudado para esse foco mais de mãe. Eu falei, caramba, deve ser interessante saber mais. Porque ó, é até uma coisa que ontem eu escutei o mapa nosso de novo para dar uma relembrada. E é diferente você ver o mapa, quando você fez, foi muita informação legal que a gente utiliza para cuidar deles. Mas agora, como estudando, é muito mais rico, porque você fala, caramba, aí você começa a ver as casas, e aí você vai lá se aprofundar. Nossa, se deixar eu fico horas ali tentando, então é isso, olha isso aqui, olha essa a interceptação que está atrapalhando, olha isso aqui. E é muito bom para você ter um direcionamento até para lidar com eles, né? Então, para mim, sempre foi como eu ajudar ele da melhor forma possível. Legal. E assim, eu não sei se você tem essa impressão, mas quando a gente faz uma leitura de mapa, o que não é ruim, é bom, é muito bom, mas é muita coisa, né? E a gente parece que não dá conta muito de comportar. Mas quando você vai estudando, parece que se aproveita mais, né? Não sei se você teve essa sensação. Ontem, escutando o mapa de novo, já com esse olhar, eu tive essa percepção mesmo de que interessante, porque agora eu entendo um pouquinho o sol, a lua, as casas, né? E aí eu olhei e falei, caramba, tá fazendo vai abrindo mais assim, vai tendo mais clareza de como é que funciona. E principalmente por uma mãe atípica, assim, como eu, que é difícil você entender o que passa na cabecinha do seu filho. Às vezes Sim. você fala, caramba, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Como que eu faço para melhorar isso? E com o mapa ele já te dá muita direção, assim. Então eu devo estimular tal parte. Ele é assim porque tem essa interceptação. Tá, mas isso não é... Eu posso trabalhar de alguma outra forma. Então ele dá muita dica ali de como a gente pode melhorar essa relação, sabe? Que eu acho que é o mais importante, a gente poder fazer o melhor pelos nossos filhos, né? Que foi nos concedido para direcionar ele aqui nessa existência. Então, como eu posso fazer o melhor, né? Esse é o meu intuito sempre. Com certeza. E sendo uma criança não verbal, né? Às vezes a falta do feedback, né? Né, igual você falou, poxa, será que é isso, né? Será que está ajudando? Então, poder ter mais ali uma ferramenta, né, para te auxiliar, eu não sei, mas eu sentiria assim uma certa tranquilidade, né? De
poxa, né, estou entendendo aqui como que eu posso ajudá-lo e para ir levando para aquele caminho, instigando aquilo que para aquela criança é tão importante, né? Você percebe isso na prática? O que que você sente que mudou na relação de vocês, no dia a dia, coisas assim, né, bem práticas. Vou aproveitar que você é uma mãe virginiana, gente, que é uma mãe bem prática, né? Que eu acho que isso é bem legal, né, da gente pensar também. Sim, então, como eu falo, né? Ele é uma criança geminiana, mas ele tem um ascendente em Libra. Aí tem a questão da comunicação. Então, eu entendi que a comunicação dele, às vezes, não vem através da fala. Que ele está na casa 8, que é aquela questão mais inconsciente. Mas ele é uma criança muito comunicativa. Então, eu aprendo a extrair essa comunicação dele. E agora, apesar dele ter o autismo, ele chegou um momento em que ele não tinha muita interação com as crianças. Só que ele tem o Libra ali, que ele tem essa necessidade do conviver, né, de estar ali. E agora, ele está mais socializável ali. Então, eu percebi, né, assim, que o mapa é para a vida. A gente não pode querer que o mapa é só de agora. Ah, não, mas o meu filho não fala. Ah, mas o meu filho não interage. Então, esse mapa está errado. Não, a gente tem que entender que é uma vida. Que a gente tem que desenvolver. Vai ter coisas que vão estar meio bloqueadas e que a gente precisa conseguir extrair o melhor para que aquilo floresça, né, digamos assim. Assim como eu também tive coisas no meu mapa que eu falava, caramba, não pode ser, que eu também tenho um ascendente em Gêmeos. E eu falava, eu não sou essa pessoa comunicativa, eu sempre fui muito tolhida até da minha comunicação. E quando eu enxerguei que eu era essa comunicação, e eu percebi que eu tinha sido abafada na minha criação, que eu não podia me expressar, que eu não podia ser eu, que eu não podia, que eu tinha que pensar que os outros iam falar. Então o mapa também me deu essa visão de quem é a Devani, que eu sou sim essa pessoa que gosta de expressar, que vou usar a expressão para o meu trabalho e para a vida. Então, tanto como a gente começa a se olhar melhor e olhar para o nosso filho, né? Então, isso para mim deu muita clareza de estimular ali o que ele precisa, sempre buscar, ok, ele precisa desse estímulo, talvez essa terapia, essa questão vai ajudar ele. Então, até eu estava vendo no mapa, você tinha até sugerido alguns esportes para ele, que era para ele realmente gastar um pouco da energia dele e tal. E ele hoje faz futsal, faz natação, que é justamente... E eu acredito muito que isso está estimulando nas partes do mapa que estava lá já, né? E você tocou num ponto que eu ia mesmo te perguntar, assim, o que você sente na sua troca com o João, no seu maternar, sendo uma mãe atípica, em relação ao fato de você conhecer mais o seu próprio mapa, né? Porque aí você falou, né, do seu ascendente em Gêmeos, aí você imagina, o ascendente é o que abre o nosso caminho de vida, né? Então, quando você abre o seu canal de comunicação, de expressão, a roda gira, né, para você, enfim, na vida como um todo. E aí você imagina uma mãe com sol na casa 3, que é a casa de Gêmeos, então super esse lado, né, de estudar, de comunicar e tudo mais. O que mudou, assim, né, na sua relação com o João, no seu maternar, e principalmente no seu olhar de si própria, né, entendendo mais o seu mapa? Eu acho que a gente começa a olhar mesmo aquela coisa do como eu sou como mãe, né? E eu entendo o que ele precisa de mim como mãe, né? Que é aquela coisa o que ele espera de mim, e eu realmente acabo doando muito essa parte, porque ele é uma criança que tem a lua em câncer, né? Então ele é muito sensível, ele precisa de muito carinho, de muito olhar, né? Tem a questão do apego, que ele é muito apegado, que é algo que eu estou precisando trabalhar. Então, eu acabo medindo até onde eu tenho que entrar, até onde eu tenho que dar autonomia para ele, porque eu preciso que ele seja. Eu acho que é o sonho de toda mãe atípica, que o seu filho se desenvolva e consiga ir para a vida, dentro da limitação dele, mas eles podem, hoje a gente vê, né, que eles podem chegar onde eles querem, né? Então, a gente olhar isso. Então, como mãe, eu tenho esse papel ali, né? O meu maternário é muito nesse cuidar, e ele o que ele espera de mim, eu acho que é o que eu acabo dando, né? Essa presença, o cuidar, né?
a empatia ali do dia a dia, de sempre me colocar no lugar dele. Eu acho que isso, antigamente, acho que logo no começo, quando eu virei mãe, eu lembro que eu tinha algumas frases que eu falava, nossa, mas isso não é meu. E eu percebi que eu estava reproduzindo coisas que eu escutei. Eu que mando, umas coisas assim, em alguns momentos, assim, como assim tá me desafiando? E eu vi que ele tem ali uns desafios, e eu também. Então a gente entra em alguns choques. Só que aí eu entendo que a adulta sou eu, então eu tenho que saber dosar isso. Então, mais do que nunca, a todos os dias, eu sempre, em todos os momentos, eu falo, caramba, eu sou adulta. Eu tenho que saber como lidar com essas questões. Eu preciso melhorar, cuidar de mim também, para poder me entender, para entender como eu funciono. Eu sei que eu tenho, às vezes, eu quero as coisas muito rápido. Lua em Áries, né? Eu ia falar, é a mãe de Lua em Áries, né? E ele tem um tempo diferente. Sei que com ele eu tenho que, caramba, se eu me estressar, ele vai estressar junto. E aí não vai dar certo. Então, eu respiro e começo a olhar, caramba, eu sou adulta, eu preciso saber lidar com essas situações. Então, isso vai fazendo com que a gente amadureça também muito como mãe, como ser humano. E ajuda muito. O mapa te dá... Olha, ontem eu assistindo, vendo meu mapa e olhando as aulas, eu fui fazendo várias anotações e falei, caramba, é muito incrível, assim, com o olhar de estudante, sabe? De se aprofundar. O conhecimento, assim, é incrível. Muda muito o nosso olhar no dia a dia. E traz aquela qualidade de vida, né? Pra gente poder até... eu vejo que sem, pelo menos na minha vida foi assim, que sem astrologia era como tentar encontrar uma roupa no guarda-roupa, mas com a luz apagada. Então é muito difícil, né? Você até tá ali procurando aquela coisa toda, mas, nossa, onde que tá, né? E parece que a astrologia, ela vai lá e acende a lâmpada, né? E aí você olha, tá aqui, achei. Sim. É muito bom, assim. Acho que foi desse ano foi um acerto que eu fiz, né? Foi esse curso. Que às vezes a gente sai entrando em curso, porque eu tô sempre, né, buscando, estudando. E realmente a astrologia, ela deu uma virada assim de chave muito muito grande assim para minha relação com o filho, relação familiar, com a vida mesmo, né? Até de trabalho, né? Sim. Eu sempre ficava muito em dúvida de algumas coisas e olhando o mapa, não tem que ter dúvida, tá muito nítido, né? Eu ia, inclusive, te perguntar dessa questão também, porque hoje você faz também um trabalho, né, para mães, né, para mães atípicas, até fala disso um pouco, como que é, e eu acho que tem tudo a ver com o seu mapa, até se você quiser fazer esse link, né, com o que tá ali, né, imagina. Então, é interessante, porque é aquilo que nada realmente é por acaso, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, então, quando eu tive o João, eu fui mandada embora do mundo corporativo e eu acabei ficando em casa, optei por cuidar dele e fui estudando, porque eu queria ficar bem para cuidar dele, queria deixar ele bem. E quando eu vi, eu estava envolvido ali com um monte de terapia, com um monte de coisa e resolvi, por que não levar? Mas para uma pessoa que trabalhou no mundo corporativo, área financeira, área de TI, então era uma área totalmente diferente de uma área de terapias, né? Então, há muitos momentos eu tinha dúvida se era realmente isso que eu queria. Mas, assim, vivenciando os grupos, vivenciando muitas mães que eu conheço, eu entendia que eu precisava ajudar, que tinha muito conhecimento ali, que se elas soubessem, ia facilitar a vida. Que, às vezes, um olhar de uma forma diferente para o seu filho ajuda. Porque o que acontece? Muitas das mães atípicas, elas se comparam muito, porque a sociedade julga. Então, você quer encaixar seu filho dentro de um padrão que não vai encaixar. E tentar encaixar só vai trazer sofrimento para você, para o filho. Então, a gente precisa entender como essa criança funciona e como que eu vou fazer o melhor porque ele veio vivenciar aqui. Eu não tenho que encaixar esse padrão. Então, a minha busca hoje é poder levar esse conhecimento, né? Eu acho que tudo isso que eu aprendi, que hoje faz com que eu tenha essa visão, eu acho que eu posso ajudar as outras mães, né? E aí eu tenho junto todos os meus atendimentos, das coisas que eu faço para poder
levar um pouquinho aí de clareza, de entendimento para essas mães, trabalhar esse fortalecimento emocional, né? Porque eu acredito que às vezes falta um pouco de ter um emocional mais equilibrado para lidar com essas questões do dia a dia, né? Porque assim, então eu vou me conhecer, meus problemas vai acabar? Não, você só vai saber lidar melhor com eles. Porque assim, essa semana eu tive... O João teve questões de comportamentos difíceis, de sentar no meio da rua e não querer andar. Eu fico desesperado, como é que faz? Então, eu tenho que saber como lidar com essas questões. Então, se a gente não tem um equilíbrio ali para lidar com isso, a gente vai se estressar, aí começa a se incomodar com todo mundo olhando, porque aí as pessoas vão te olhar julgando, e aí você não sabe mais o que faz. Então, quando você se trabalha, quando você está mais equilibrada, você consegue lidar melhor nessas situações. Então, é por isso que o autoconhecimento para a mãe assim, eu acho que deveria ser antes de ser mãe, você precisa se conhecer mais. Porque você já vai para a maternidade de uma forma com mais clareza, né, do que é. Porque ninguém, teoricamente, se a gente analisar, não existe preparo para ser mãe. As pessoas acham que é só ser mãe e o que o instinto vem. Gente, o instinto nada mais vai ser do que você vivenciou na sua infância, né? O que você viu, o seu cuidado. Então, muitas vezes vai vir crenças, vai vir coisas que hoje, depois no meu caso, né, 50 anos, é muito tempo, muita coisa mudou. Não dá pra gente continuar com a mesma cabecinha lá, né? E é outra pessoa, a gente precisa atualizar, mudar. E nada mais que autoconhecimento, terapia para ajudar, né? Sim, eu vejo que assim é uma carga muito grande, né, Devani, de muita cobrança, né, sobre nós, sobre a mulher, sobre a mãe. A mãe atípica, então, é muito mais, né, até por conta daquilo que a sociedade não entende, né? Então, não entende aquele comportamento desafiador. A criança tá ali no chão, isso aí é uma mãe que não tá sendo uma mãe, né? E aí, né, não é? Você já sentiu dessa forma? Você já se sentiu assim? Sim. Acho que na primeira vez que o João teve uma crise, eu lembro que eu falei com a terapeuta dele depois, eu fiquei super nervosa na hora, eu não sabia o que fazer, todo mundo passava e ficava olhando. Ela falou, Devani, o que os outros estão olhando é a última coisa que tem que pensar. E eu parei para começar a analisar por que eu me incomodei tanto com aquele olhar. E aí me veio em memória, muitas falas que eu ouvia do que os outros vão pensar, do que os outros vão pensar. Só que assim, o que o outro vai pensar não é problema meu, é do outro. Então eu tenho que acolher a minha criança ali, o meu filho, fazer o melhor, acalmar ele. E se eu estiver estressada, vai ser pior, né? Sim. Mas é muito olhar de julgamento. E eu vejo muitas mães, assim, no caso do João, ele tem síndrome de Down também. Então, tá na cara dele que ele tem uma deficiência. Mãe de autista, normalmente não tem. Então, as pessoas já vão falar que a criança merece uns tapas, que a mãe não educa. E sempre a pessoa joga primeiro o seu julgamento antes de entender. E isso destrói muito as mães. Assim. Eu já passei por algumas situações e mesmo o João tendo estampado ali que a deficiência dele é visível, né? Então, as pessoas já sabem. Então, existem muita falta de informação hoje em dia ainda. Apesar de uma internet, de muita informação, existem muita gente ainda que parece que ainda não entendeu o porquê está aqui, né? Entendeu o amor ao próximo, entendeu o respeito ao próximo. E a gente tem muito trabalho ainda para divulgar, para falar, para que as pessoas entendam que a gente precisa respeitar o outro, assim como a gente quer ser respeitado, né? E é uma batalha muito grande. Eu falo que a maternidade atípica ela é uma maternidade multiplicada, né? Porque além do cuidado que é ter um filho, da educação, de tudo, você ainda tem que lidar com inclusão em escola, adaptação de rotina de terapias, e acaba que você não tem, às vezes, tempo para você, né? De cuidar de você. E aí, o que acontece? A mãe, ela acaba cuidando só do filho e ela acaba se esquecendo um pouco, né? E aí, quando ela não se olha, vai, em algum momento, esse não olhar para si, ele vai chegar, né, num comportamento. Existem algumas pesquisas que existem muitas mães atípicas que são depressivas, ansiosas, porque elas não cuidam ali da mente, elas estão sempre preocupadas, como vai ser o futuro do meu filho, com quem ele vai ficar
se acontecer algo comigo. Então, tudo isso causa coisas que vão atrapalhar, né, a rotina dessa mãe. Existem muitas mães que ficam doentes. Então, assim, existem muitas mães que cometem suicídios porque não sabem lidar com tanta pressão. Sim. E a maioria, muitas, homens que abandonam, os pais que abandonam, a mãe que fica solo. Então, assim, é uma realidade muito difícil, sim, muito complexa, que vai muito além do que às vezes a gente possa imaginar, né? Então, a gente que está mais próximo, a gente vê muita coisa, sabe? Que a gente possa, né, assim, enquanto individualmente, para que isso possa em algum momento ser algo mais coletivo também, quando uma criança está ali fazendo uma birra, que a gente possa começar a lançar um olhar de compaixão, né, para aquela mãe, para aquela família, porque a gente não tem a menor noção do que aquela pessoa está passando, a menor noção, né, seja ainda mais uma mãe atípica, a gente não tem a menor noção, simples assim, né, Devani? É muito complexo, como você comentou. E assim, te ouvindo aqui, eu penso o quanto que é importante, o quanto é bom poder estar perto de outras mães, né? O quanto que é bom a força que a gente pode dar umas às outras. Esses dias, até no nosso grupo ali, né, da comunidade Mamãe Astróloga, né, tinha ali pessoas ali, mães desabafando, questões, né? Outras questões né, do que passa, e as outras ali dando força. Teve, né, uma que comentou esses dias, a gente vai, ela e o marido iam sair, iam viajar, tô me sentindo culpada, né, tal, e as mães lá, não sinta, eu senti isso, você não precisa se sentir assim, né, como é bom poder retomar um pouco essa coisa da tribo, né, vamos dizer assim, da comunidade, viver, né? Viver em comunidade com coisas afins é importante porque uma entende a outra, né? Então isso fortalece. E às vezes as pessoas mais próximas, elas te julgam. Então às vezes você vai buscar numa comunidade do curso igual a gente tem, e pessoas que têm ali, que tá com a consciência próxima a nós, né? Igual lá na comunidade, estão todas buscando ser mães melhores, olhar para os seus filhos, cuidar da melhor forma possível. Então, você tá ali com pessoas que têm a consciência parecida, não pessoas que acham, isso não existe, isso não funciona, eu não acredito. Então, isso acaba não te ajudando em alguns momentos, né? Falta de tapa, é falta de dar uns tapas nessa criança, né? E aí, assim, a pessoa acaba se retraindo, a depender do meio em que ela tá, ela pode acabar se retraindo um pouco, né? De buscar tanto para ela quanto para a criança dela e acaba indo para a família, né? Tudo isso que você comentou do que está aprendendo acaba indo para a família também. Você falou até, né, do seu marido, enteada, né? Quer dizer, não é só pro João, para você, isso vai se espalhando. E vira e mexe, eu tenho certeza que isso vai acabar indo para os seus atendimentos também, porque é inevitável, né? Eu tô pensando mais para frente, assim que eu tiver mais, né, apta, talvez vai fazer parte, sim, porque eu acredito que é legal você ter ali esse conhecimento, ajuda demais, assim, você entender, porque o que eu acho engraçado, igual as pessoas, elas têm acham que toda criança com Down, eles são tão carinhosos, né? E aí eu sempre falo, não. Cada criança é única. Existem crianças com síndrome de Down que não são carinhosas. Eu acredito muito no que ela é, igual o João tem ali no mapa já essa questão. Tem muito a epigenética, né? Que é o ambiente onde ele vive. Se é uma criança que vive num ambiente onde tem briga, apanha, ela não vai ser, né? Vai ter as coisas que contribuem para a formação de quem ela é. Então, isso também a gente tem que levar em consideração, que não é só todo mundo é de um jeito. Não é, cada um tem o seu jeitinho de ser. Aí às vezes a pessoa fala, eu não acredito em astrologia, porque as pessoas têm aquela coisa de achar que virginiano é um jeito. Eu lembro até que quando eu cheguei, eu falava assim, nossa, eu não me acho que eu sou virginiana, porque eu não acho que eu sou tão organizada, metódica como uma virginiana. E aí eu fui entender que eu tinha outras questões, outros planetas, outros signos que contribuíam para ser quem eu sou. Então, a astrologia ela vai muito mais além do que só um signo solar, né? Eu acho que isso é importante, porque as pessoas às vezes acham que, não, eu não acho que eu sou porque eu não sou. O meu signo é tal e eu não pareço. Mas você vai olhar as outras coisas e fala, aqui, ó, assim, assim, assim.
Então, ela te dá essa visão mais ampla de quem é você. E cada um é de um jeito, né? Porque você tá no... Tem o signo, tem a casa, tem o planeta, e tudo isso, às vezes, mostra a diferença de um para o outro e contribui, né? Para a gente entender melhor aí como cada um funciona, como cada um é perante aos relacionamentos, perante a sociedade, grupos, trabalho, enfim, com cada área que a gente tem contato, né? Sem contar que, às vezes, o que a pessoa entende por gêmeos, por exemplo, o que ela entende por virgem, é algo tão no estereótipo, né, que ela nem entende exatamente o que é aquele signo. Ela só ouviu umas coisas aí, umas piadas, umas coisas assim, e nada contra esse lado mais engraçado, tá tudo certo. Desde que as pessoas saibam que existe também um lado mais profundo, né? Então, tem essa questão também, né? Às vezes ela acha que ela sabe tudo, né? Do Áries, igual você tem a Lua em Áries. Ai, meu Deus, a Lua em Áries. Mas, opa, o que é esse Áries, né? O que é essa energia aqui na minha vida, né? Sim. E às vezes... E tem o lado, às vezes a pessoa olha para o lado negativo, digamos, que ela acha que é negativo, mas assim, tem tanta força, tem tanta coisa positiva ali naquele signo, naquela casa, que a gente tem que olhar no conjunto, né? Hoje em dia você gosta de ser virginiana? Você se olha e fala, nossa, que gostoso eu ser virginiana? Eu gosto de ser virgem, eu gosto do meu ascendente, amo a minha lua, porque acho que a minha lua me dá muita energia, assim, por fazer as coisas acontecer. E assim, eu gosto muito do meu mapa, assim. É bem interessante você olhar essas particularidades, assim. É uma visão diferente do achar que eu sou uma virginiana só. É bem diferente. Imagina, uma virginiana de Sol conjunto a Marte, que é o seu, né? Veio com esse negócio de organizar demais, acabou a paciência. Tipo assim, não quero saber, perder tempo com isso, não. Não tem paciência, para que eu vou fazer isso? Não faz sentido para mim isso. Aí eu falava, gente, eu lembro que eu perguntava, às vezes eu perguntava pra minha mãe, mas você tem certeza que eu nasci nesse dia, que eu sou de virgem, não nasci em outro dia? Porque eu me sentia inadequada. Porque eu falava, gente, eu conhecia outras virginianas e eu falava, gente, eu não sou assim. Por quê? Será que tem alguma coisa errada? E eu ficava com isso na cabeça, né? Então, é muito interessante hoje olhar e falar, caramba, não tem nada errado, tá tudo certo. Eu tenho a minha parte virginiana aqui, que tá aqui, mas ela funciona de forma diferente, né? E, Devani, deixa eu te pedir uma coisa agora também, tá? Eu sempre gosto de pedir que quem está vindo aqui passar na entrevista, né, no podcast, que possa trazer algum insight, algum ensinamento, algum aprendizado seu dessa jornada, ainda mais você, sendo uma mãe atípica. O João já tem 11 anos, imagina, tanta coisa que você caminhou aí, você tem o seu trabalho também com outras mães, né? Agora no Mamãe Astróloga, com todo o conhecimento, né, da astrologia junto. Qual conselho você daria até para você mesma, talvez, de anos atrás, assim, quando estava iniciando esse caminho seu e tudo mais? Olha, eu acho que se eu tivesse conhecido a astrologia lá quando o João era menor, eu tinha já feito algumas coisas diferentes, né? Mudado algumas questões, entendido ele de forma diferente. Eu acho que assim é importante a gente ter esse olhar para os nossos filhos, né? A gente está num momento em que não dá para só vivenciar uma maternidade sem conhecer. A maternidade, ela mexe muito com a gente, já de uma forma geral, porque você começa a ter que criar uma outra pessoa e muitos criam esses filhos como se fossem pedaços seus, né? E a gente acha que esse filho tem que fazer algo que a gente acha que tem que fazer. Então, se a gente não tem esse olhar de individualidade para eles, entendendo que cada um é único, entender que, ok, eu fiz um curso de administração, mas o meu filho, ele quer fazer arte, sei lá, ser jogador de futebol, mas talvez isso para ele faz sentido. Então, às vezes, não impor aquelas nossas vontades, mas direcionar eles melhor de acordo com o mapa, né? Até porque eu acho que o mapa te dá essa clareza para direcionar, porque às vezes você fica perdido na criação do filho. Eu tive uma experiência a minha enteada, ela tem 18 anos e ela ficou morando comigo aqui 1 ano e meio. E eu acabei também ajudando muito ela, assim, até com conhecimento
da astrologia, nos últimos tempos, eu falava, tá vendo? Aqui que teus problemas de relacionamento tá aqui, ó. Você tem isso. Então, ajuda você a direcionar. Ó, você tá trabalhando, ó, é legal você tem aqui, você tem isso que você pode usar de benefício para o seu trabalho. Então, às vezes, é um filho pequeno que você pode contribuir ali já no começo, como se é um filho maior também, para direcionar eles, para eles conhecerem melhor, para que eles possam já... É o que eu falo, né? Eu fiz faculdade de administração. Eu falo, caramba, se eu tivesse tido acesso ao meu mapa, talvez eu não ia gastar meu tempo 4 anos numa faculdade, trabalho, coisa que foi maçante para mim na época. Não que isso não contribui para ser quem eu sou hoje, porque eu acho que tudo agrega. Mas talvez eu tinha ido com mais clareza do que realmente eu queria fazer, tinha apostado mais, acreditado mais em mim. Então, acho que o mapa, ele te dá isso. E aí é poder a gente olhar para esse mapa, olhar para os nossos filhos e entender, caramba, eles veio para vivenciar isso e através disso eu posso contribuir com ele. Então, é um investimento assim que eu super indico. Acho que até assim, para fazer um mapa e para fazer o curso, entra num curso que você vai ter tanto conhecimento que você vai poder fazer tanto do seu filho como o seu marido, você vai entender todo mundo, vai entender como você funciona, trabalho. Acho que é uma filosofia de vida, digamos, para você tomar decisões de como você lidar, né? Então, eu acho que vale muito a pena, assim. O mapa é muito bom fazer, mas eu acho que esse curso, assim, a metodologia que você faz, assim, é um conhecimento de forma leve, assim, é muito bem didático. No começo eu fiquei um pouco com receio, falei, será que eu vou dar conta? E assim, você explica muito bem ali, muito detalhado, tem muito conteúdo legal que a gente exercício para a gente ir fazendo, para fixar. Então, você está estudando, aí, sei lá, abre o mapa e vai fixando aquilo para falar, caramba, tá aqui, ó, o meu mapa tá diferente, o do meu filho tá aqui, então isso que tá... E até o dia a dia, né? Porque aí tem as mudanças de lua, as mudanças dos planetas que vai acontecendo durante, né, o dia, a jornada, e você vai entendendo por que a pessoa está mais aérea, por que as coisas estão acontecendo, aí você vai olhar, então estamos aqui num planeta retrógrado, e ele está assim porque ele tem esse planeta, então isso ele te traz para você entender, beleza, é uma fase, vamos respirar, vamos viver esse momento que vai passar, né? Então, acho que assim, é um conjunto, assim, é muito incrível, assim, uma jornada bem legal mesmo. Legal, eu fico feliz de saber disso, porque quando eu comecei a estudar astrologia, né, isso lá 2015, 14, mais ou menos nessa época, e eu já contei várias vezes isso, que eu era uma pessoa assim, que eu debochava de quem, eu colocava assim, acredita em signo, é o signo, eu achava assim ridículo, achava que era coisa de gente sem bagagem, sabe, gente assim, místico demais, sabe, e de uma forma extremamente pejorativa, né, era como eu vi, então eu ria, achava engraçado, era aquela pessoa mega cabeçuda, né? Tudo, cético demais, né? Aquela coisa toda. Essa era eu, tá? E aí tava mal, aquela coisa toda. Fui tendo uma série de questões de saúde, emocionais. E até que uma amiga lá na época, sagitariana, né? O sagitariano, ele expande o nosso caminho. E ela me mandou uma palestra, assisti essa palestra. Aí lá pelas tantas, a palestrante lá nem era palestra de astrologia, nada. Lá pelas tantas, a palestrante, você tem que fazer o seu mapa astral. Eu nem sabia que existia esse negócio de mapa astral. Eu sabia de negócio de signo, sabia que eu era escorpiana, só. Sabia mais nada do que mim, nada. Só que aquilo ali me acendeu alguma coisa. Eu falei, quê? Mapa astral? Aí fui atrás, né, de entender. E aí comecei naquela saga e fiz uma leitura. Aí foi feita a leitura do meu mapa, descobri que eu tinha lua em peixes. Falei, gente, eu tenho lua em peixes, o que é isso? Aquela coisa toda. E eu sei que eu só chorava, Devani, eu só chorava. Porque eu estava muito distante, né, de mim mesma, e eu vi aquilo, parecia que a pessoa estava traduzindo a minha alma, parece que era a minha alma falando ali. Não sei se você sente isso, né? Quando em alguma aula fala alguma informação, você fala, nossa, é isso que eu sinto, né? Você já teve essa sensação? Sim. É muito forte, né? Forte. Você fala, caramba, como que a pessoa sabe, né? Mas não é, porque o mapa tá ali mostrando, né? E aí, pode falar. Não, é engraçado.
porque você fala, caramba, não tem como a pessoa adivinhar isso assim. Tá ali, tá escrito, é um mapa que é como você fala, é o mapa da vida, né? Não vai mudar, Sim. é aquele jeito que você é. Você pode saber trabalhar os bloqueios se você às vezes não está alinhado, né? Mas é muito nítido que tá tudo claro ali como você é, né? Não tem como mudar. As necessidades também, você vai perceber ali no mapa, por que você tá, no meu caso, né? Por que eu tava tão mal? Quais necessidades estavam assim apagadas, né? Tava ali expresso. E aí eu achei, né, eu fiquei muito encantada com tudo aquilo, eu comecei a querer entender o mapa da minha família. E você imagina, são 5 irmãos, mais pai e mãe. Aí eu achei que eu ia ter que fazer uma leitura para cada um, que eu ia ter que fazer um monte de mirabolâncias, assim, um monte de coisa, porque na época eu não tinha, assim, essa consciência que hoje eu procuro trazer, de que você pode também estudar, você entender, você aplicar e trazer para os vários contextos do dia a dia, porque a vida é extremamente dinâmica, né? Quando eu fiz a leitura do mapinha do João, lá anos atrás, né, nessa época que eu fazia, você vê, né, ali tem um limite de tempo, né? 1 hora e meia, talvez, mais ou menos isso. Mas, poxa, não dá pra gente trazer todas as infinitas possibilidades da vida. Não consegue, né? Um astrólogo não consegue fazer isso. Por melhor que o astrólogo seja, por mais profundo que seja. E aí, assim, eu fico olhando hoje em dia, né? Várias de vocês que comentam, nossa, daí eu vi o mapa aqui da minha mãe, agora eu entendi por que eu e ela tem essa questão. Quer dizer, transcendeu, já não é mais só sobre a questão dos filhos, mas vai além, né? Então, algo que eu queria ter tido lá atrás, e que eu nem sabia, eu passei em consulta, Devani, com mais de 20 astrólogos, porque eu sou escorpiana, e eu amo astrologia. Então, eu achava que o único jeito de estudar astrologia era fazer consulta. Eu não sabia que dava para eu estudar, né? Para mim era muito uma coisa distante, muito distante, né? Eu tinha na minha mente. E que bom hoje a gente poder falar disso e com tanta naturalidade, né? Por exemplo, quando você pega o desenho do mapinha do João, do seu, eu, na minha opinião, eu acho que quando você olha hoje já não é uma coisa de outro mundo, né? Ou é? Não, você olha, você identifica, né? Ah, aqui minha lua, não é assim? Aí você fala, lua. Aí você vai olhar a casa, então é isso, essa casa é tal coisa, entendi. Aí você começa a pensar ali, né? É muito interessante isso. Sim. E vai dando uma coisa maravilhosa, na minha opinião, que eu adoro, que é o que? A autonomia. Sim. Sabe? Expandir o que é a sua criatividade, a sua autonomia. Porque são tantas situações que você vai vivenciar no seu dia a dia. Imagina, quantas fases o João já passou até aqui e quantas virão ainda. E os conceitos, eles vão se adaptando a essas inúmeras fases, né? Ele sendo um geminiano, era uma coisa quando ele era um bebezinho, né? Depois criança, daqui a pouco adolescente, daqui a pouco adulto. E olha só que legal, né? Eu vejo que o mapa, ele pode até mesmo nos ajudar nessa preparação para as fases que virão, né? Então, por exemplo, ele tem o Sol na casa 8, né? Você falou. E Sol em Gêmeos na casa 8. Quer dizer, vai ser aquele adolescente que, quanto mais você cultiva na infância, e eu sei que você faz isso, a coisa do respeito ao espaço, a cumplicidade para conversar, né? Mesmo ele sendo atípico, né? Mesmo ele não sendo verbal e tudo mais, mas do jeito de vocês, né? Na troca de vocês, isso vai criando um vínculo, um elo, que isso vai facilitando lá na frente. Quando forem chegando as outras fases, né? Que aí vem hormônio, vem um monte de coisa, um monte de vivências e tudo mais. E você ainda mais sendo uma mãe atípica, né? Que ainda tem mais essa. Então, eu vejo também que o mapa, ele pode nos ajudar muito. Eu falo muito disso com vocês, assim, com as alunas que, poxa, eu fico imaginando daqui 20 anos, por exemplo, a gente conversando e vocês falando, lembra que você tinha falado aquilo lá, tal, lembra aquele negócio do mapa do meu filho? Olha aqui, tá fazendo isso e isso profissionalmente, sabe? Eu vejo isso, é isso que eu vejo, porque não é uma coisa só pro agora. A astrologia, ela não é igual, sei lá, esse copo aqui que ele quebra, estragou, quebrou, já era, fica velho. A astrologia, ela é imperecível, né?
Você estuda, entende, e aquilo vai caminhando com você em todas as etapas, né? Inclusive, sei lá, na nossa velhice, e tantas outras fases que, né, se Deus quiser, a gente vai viver muito, né? Todas essas etapas, né? Então, quer dizer, você já entendendo isso desde já, poxa, meu filho tem uma lua em câncer, né? Então ele é mais sensível. Olha só, né? A lua representa a mãe. Lá na comunidade eu falo muito dessa coisa da lua no mapa da criança, da mãe, da conexão. Como que eu posso nutrir esse vínculo de uma forma sadia? Eu vejo que isso vem para facilitar muito as outras fases, né? Que podem se complicar um pouquinho a depender da forma como foi antes, né? Imagina se você vivenciasse, por exemplo, você que é uma mãe de lua em Áries, você vivenciasse essa lua em Áries na sombra, né? Que é aquela mãe muito impositiva, né? É uma sombra da mãe de lua em Áries, né? Que, claro, precisa ser trabalhado, porque vocês têm a liderança, vocês são líderes, né? Isso é de vocês, é um dom, é uma força sua, mas que, como qualquer outro dom, qualquer outra força, tem que ter a dose, né? E aí imagina, né? E isso poderia gerar, de repente, ali uma fragilização do vínculo de vocês, né? Ah, minha mãe não me entende, por exemplo, sabe? Essa fase ainda de hoje, da era da internet, que tem tudo aí, e não tem nem aquela desculpa, eu não posso ir fazer um curso. Gente, pela internet, hoje a gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode ter encontros, né? Igual a gente tem as mentorias todo mês, onde a gente pode tirar dúvida, tá na comunidade conversando. Então, assim, tá uma em qualquer lugar do mundo, e tá todo mundo junto, né? Isso facilita muito. Se você tem um problema na sua vida que tá difícil, tem como você melhorar. Você tem que buscar, né? Tem uma solução ali. E você falou aí de questão de espaço geográfico. Poxa, a gente tem alunas de Portugal, Estados Unidos, né? De gente de várias regiões do Brasil, né? Então, assim, realmente isso facilita, né? Pra gente poder estar juntas e nossa, os encontros de mentoria, tem uns encontros que é quase uma leitura de mapa. Porque eu abro lá o mapa e, isso aqui, porque são as dúvidas de vocês, é uma leitura. Seria algo que eu falaria, talvez, numa leitura. E aí você poder ganhar essa autonomia, né? Não ficar só ali no que alguém falou, mas ver com seus próprios olhos, se a né? gente analisar a mãe, hoje, para sair para fazer um curso, você tem filho, dependendo se você tem filho pequeno, você não vai. Eu falo que se não fosse a internet, provavelmente eu não tinha feito nem 10% dos cursos que eu fiz, a maioria que eu fiz online. Antes da pandemia, eu até atendia mais presencial, fazia curso presencial, mas depois da pandemia eu tive que adaptar ao online. E hoje eu não pretendo voltar para o presencial porque a minha rotina não permite. Agora, se fosse presencial, não conseguiria. Então, isso eu acho que facilita muito também para as mães que têm filho pequeno. Sim. Que você pode, enquanto o filho está dormindo, você dedicar ali. Hoje eu faço isso. À noite eu tenho lá uma meia horinha em que eu assisto às aulas, né? Porque às vezes durante o dia não dá. E a gente vai adaptando conforme a gente vai vivendo, né? Aí eu aproveito quando ele tá na terapia, às vezes na recepção ou dentro do carro, lá eu estudo, eu leio, assisto uma aula, faço alguma coisa. Eu consigo aproveitar esse tempo também, que é quando eu preciso estar sem barulho, né? Porque quando ele tá no ambiente fica mais agitado, não dá para ter foco. Então a gente vai aproveitando as oportunidades e tá tudo bem, a gente aproveita conforme dá. Mas essa questão do tempo que você falou, eu acho assim essencial. A gente não tem mais tempo para ficar perdida, sabe? O conhecimento está aí para abreviar isso. Você olhar e você falar, caramba, ao invés, igual eu trabalhei 20 anos na área corporativa. Eu passei por 9 empresas. Eu odiava aquilo. Aquela rotina, aquela coisa me destruía. Se eu tivesse tido acesso a tudo isso antes, eu talvez tinha abreviado isso e tinha me dedicado a outras coisas, né? As terapias, ao que eu realmente... Mas eu acho que eu perdi um tempo ali, sofria, saiu de uma empresa e ia para outra, e às vezes um estudo, ele vai te abreviar esse tempo de você estar... Às vezes você está criando um filho, não sabe como lidar, e está tendo problemas, e não está sabendo lidar com aquela criança, tá... E aí, talvez aquilo vai interferir no relacionamento lá na frente, nessa criança ser um adulto com problemas, com traumas, porque não teve uma relação boa. Então, é um investimento que vai te abreviar muita coisa. Esse tempo que se dedica focando no problema, ele está te tirando um tempo precioso que você poderia gastar estudando
para resolver essas questões e ter uma relação melhor com o seu filho. Eu acho que isso é essencial. E é triste, imagina chegar um momento, de repente, essa criança começar a crescer e aí se torna aquela pessoa que você nem acessa mais, né? Se fechar, eu vi muito isso também, e é muito triste. Você falou aí da questão dos conteúdos, né? Acho que foi semana passada, a gente deu um mini curso todinho ali, gratuito, sobre planetas retrógrados. Nossa, é um conteúdo, por exemplo, sobre Mercúrio retrógrado, que você não encontra, eu já pesquisei, não encontra. Falando sobre as questões escolares, tá? Que eu não sei até se ainda está no ar, né? Para quem está no grupo de estudos, não sei se ainda está no ar, se o Giovanni já tirou, porque fica alguns dias, né? Porque, na verdade, esse conteúdo ele era para vocês apenas, né? Da comunidade. Mas a gente abriu um pouco para outras pessoas também poderem acessando, estudando, mas precisa também, né, ter essa dedicação, né, para, não, deixa eu parar, deixa eu ver, deixa eu olhar, deixa eu me inteirar, né, fazer esse movimento, né, Devani? E, bom, inclusive, assim, eu quero muito te agradecer por esse bate-papo, porque eu sei o quanto que né, esse tempo aqui nosso, sabe? E ainda mais você com tantos outros compromissos, né, ter separado esse tempo para a gente poder estar aqui conversando. Então, eu quero muito te agradecer por isso, agradecer, né, sua família, agradecer toda a sua rotina que, né, se mobilizou de alguma forma aí para poder a gente estar aqui juntas conversando. Então, eu te agradeço muito. Eu acredito muito, uma coisa que é muito forte para mim. A mãe, ela tem o poder de mudar a próxima geração, essas mães que estão aqui. Então é importante, esse teu conteúdo vai ajudar com certeza as mães terem mais consciência, melhorar a criação dos filhos hoje, porque a gente vai melhorando a qualidade dos seres humanos aí mais para frente, né? Eu acho que a mãe ela tem um papel assim lindo de moldar esses seres humanos para que a gente tenha seres humanos melhores, mais conscientes, né? Mais humanos. Então é uma coisa que hoje eu dedico muito, porque eu tenho um filho com deficiência, que ele vai viver num mundo que a gente sabe que ele vai passar por preconceitos, por várias questões. Então, eu tenho que preparar ele da melhor forma possível para lidar com isso. Mas eu sei que essas mães também precisam saber lidar, ensinar os seus filhos a lidar com as diferenças, a lidar com o diferente, né? Que hoje a gente vê muitas coisas que dá até medo. Então, e as mães, eu acho que ela tem um papel, assim, lindo, da gente poder transformar esse mundo, melhorar hoje, melhorar mais para frente. Eu acho que são seres, a gente está aqui premiada para poder fazer essa revolução aí, essas mães da Era de Aquário. Com certeza. Vamos embora. Gratidão pela oportunidade, é sempre muito bom falar com você, é sempre uma conversa muito enriquecedora. E estamos juntos lá na comunidade, vamos seguindo junto aí por 2 anos. Ah, que delícia! É isso mesmo. Ah, então tá bom. Devani, beijão para você, viu? Muito obrigada.